Olá, minha gente do YouTube, meus amigos, meus queridos amigos. Eu falo queridos porque são vocês que me dão bastante suporte e, na verdade, me mantém fazendo isso. E também porque eu gosto de fazer e tô feliz porque eu sempre gostei de de bater papo, conversa, trocar ideia com as pessoas. E aqui no YouTube, através do meu canal, eu estou conseguindo fazer isso. Então eu me comunico com pessoas que gostam de mim e com também os desafetos, que também, às vezes, em alguns momentos, aí até gosta deles e eles gostam da gente também, né? Porque esse confronto de ideias sempre vai existir, nunca vai acontecer. Ninguém nasce igual, né? Nem o dedo da mão da gente é igual. Mas esse não é o real motivo desse vídeo. Eu quero. Eu como falei hoje para vocês que eu recebi a notícia de um falecimento de um amigo meu, né? Eu me sinto até no dever de contar assim, uma pequena história dessa pessoa. Porque essa pessoa fez parte da minha vida em determinada época por 11 anos, onde eu morei no Rosário do Ivaí, mais tempo na localidade de Água Amarela, mas era município e eu tinha muito contato com essa pessoa. Então eu cheguei em Rosário do Ivaí no ano de 1978. E foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no Rosário do Ivaí, foi essa pessoa, que se chama, eu vou dizer o nome dele agora, Eugênio Slembarski. Eugênio Slembarski. Porque ele já era um comerciante que tinha lá, tinha um irmão dele também que tinha um mercado, e ele tinha outro, uma casa de comércio também grande, forte. E essa pessoa fez parte da minha vida, porque muitas vezes eu comprei muito no comércio dele, como comprei também nesse do irmão dele, que já também faleceu faz muito tempo já. Mas eu fiquei muito conhecido com essa pessoa, muito conhecido mesmo. E toda a vida que eu via ele, parece que eu fazia desse Eugênio, assim, eu me via no que ele era, sabe? Eu queria ser igual a ele, porque eu via nele, assim, as atitudes dele, o comportamento, o jeito dele ser com as pessoas. Eu via, poxa, eu tenho que ser igual a esse cara também e procurar melhorar talvez alguns defeitos que eu tenho, porque eu tinha. Eu lembro que eu contei para vocês, ainda não terminei a história, mas eu vou vir contar. Era um pouco vaidoso, também tinha uma certa dose de egoísmo, de tanta coisa que a gente tem, como qualquer jovem tem aí. E eu, graças a Deus, quando eu cheguei lá, eu fui para Água Amarela, mas a gente continuou com aqueles contatos ainda muito direto, a gente estava junto, porque eu normalmente quase todos os dias eu ia para Rosário do Ivaí, porque nós não tínhamos telefone na nossa localidade, e o PS era no Rosário do Ivaí naquele tempo, tinha um PS, muito pouco telefone. Então todo dia também os comerciantes também estavam sempre presentes, fazia fila para falar no telefone, sabe? Era por vez. Quando chegava a tua vez, você fazia a tua ligação. Às vezes adiantava um pouco porque tinha outras pessoas que iam falar o mesmo assunto, como o preço a cotação que estava, o feijão, o milho, essas coisas que interessavam. E a gente se baseava por aquele amigo que falou antes. E daí a gente ia embora. Mas eu me lembro muito também dele fazendo esse mesmo uso. E a gente sempre em contato. E aquela pessoa que eu via bastante solidária com todo mundo, sabe? Eu nunca vi aquele homem ter um pequeno atrito com alguma pessoa.
né? Eu nunca soube, eu tenho certeza que o povo que mora em Rosário hoje deve estar todo mundo de luto, porque ele era conhecidíssimo. Eu acho que não existe ninguém que não conheceu o seu Eugênio Weizenbarski, né? Porque ele era uma pessoa mesmo do bem. Aquele ali era um homem do bem, que, que criou seus filhos, né? Eu acompanhei até certo ponto, ainda criança. Depois eu saí de lá, mas eu me lembro que quando eu às vezes via ele, ele contava dos filhos dele. Tinha filho dele que estava estudando medicina, enfim, fazendo faculdade, né? E ele trabalhando sempre no mercado dele, com a esposa dele. A esposa dele tomava conta mais da parte de que tinha uma seção de roupa, né? De tudo que você, no setor aí de para as pessoas comprarem, né? Feminino, masculino, né? Tantas coisas, né? Que ela gostava muito desse parte. E era forte essa loja no setor de roupa, roupa feita. E ele tocava o armazém, o comércio dele de secos e molhados, né? Tinha uma freguesia enorme, esse homem. Bom, eu quando fui para Água Amarela, em determinada época, eu vou contar um pouco resumido essa história. Em determinada época, eu comprava cereais também, e de repente deu certo de eu comprar um comércio também de secos e molhados também. Isso já era no ano de 86 para 87, é por aí. Já estava um negócio de cruzado já também, o Sarney, era essa época aí. Eu comprei. E tinha um outro concorrente na vila que eu morava. Era uma casa também muito forte, né? Que ela tinha ela no Rosário de Ivaí, que era a maior, e daí lá onde eu morava, na Água Amarela, era um pouco menor, e no Campineiro do Sul, que é outro patrimônio também tinha. Então eles eram três casas grandes. Esse homem era dono, ele era um atacadista também, que ele levava muita coisa para Rondônia na época, que era ainda estava naquele auge de abrir Rondônia, né? E era um movimento muito grande, ele vendia muito para lá e tinha essas três casas ali. E eu comprei esse comércio, mas em dado momento, aquela casa grande, que fazia muita frente para mim no caso, ela veio, o dono dela achou melhor fechar, porque ele estava mudando lá os negócios dele, ele achou melhor fechar e ficar só com o Rosário do Ivaí e com a casa do Campineiro do Sul. Quando isso aconteceu, naquele tempo, tanto a casa Cardoso, que chamava, como eu, vendia muito a prazo, geralmente prazo de safra. Então, para mim aguentar, como eu era um comerciante fraco, eu não aguentaria com a freguesia que ficou quase que abandonada, na verdade, daquela minha região. E era muita gente. E aquilo foi vindo pro meu lado, aquilo, e eu fui absorvendo o que eu pude, né? E tava tudo dando certo para mim também. Mas nessa mesma época eu tinha um cara, eu não lembro mais se eu já contei a história dele, um tal de Manezão, tem história dele que eu já contei, porque ele era uma pessoa, aquilo que ninguém quer ter na vida, sabe? Que ninguém quer ter por perto. Infelizmente, por algum motivo ou outro, sei lá, Deus quis que de certo que fosse aquele cara fosse colocado na minha vida e para mim passar aquela tribulação toda. E esse cara veio, praticamente ele me faliu. Ele me roubou muito na sociedade, né? E eu tive que vender. Nós tínhamos caminhão, nós tínhamos trator, eu tinha esse comércio forte que eu fornecia para muita gente e tinha meu comércio de compra de cereais também. E daí eu fui avisado muitas vezes que aquela pessoa estava causando mal para mim, estava desviando feijão, milho que a gente comprava, carregava caminhão, levava para fora, algodão.
Na verdade, eu cheguei num ponto que eu não tive mais jeito, devendo no banco, né? Aquilo estava virando uma bola de neve, porque aquele tempo o juro estava muito alto, né? Cerca de 50, 60%. Então eu fazia papagaio para entupir uma coisa aqui, aquele juro comia muita coisa. E chegou num momento que não teve jeito. Eu falei, eu tenho que vender aqui, porque o caminhão já tinha ido um sítio não, o sítio tinha. Trator foi embora. Eu falei, o único jeito que eu tenho agora é lançar a mão do meu comércio aqui para alguém. Eu tenho que vender ele, eu não posso mais tocar ele. Eu não tinha como tocar mais. Porque eu tinha um fiado muito grande e o estoque dele baixo. Tava errado, tava errado. Isso foi culpa minha, mal administração, né? Não foi tanto assim falar assim, ah, o cara roubou tudo, não. Eu também administrei mal. Eu tava com uma coisa que é a mesma coisa que você achar uma jazida de uma coisa preciosa, de ouro, sei lá, e não subadministrar, né? Aí o que aconteceu? Eu tive que procurar um comprador. Mas quem? Eu vou vender para quem? Naquele lugar que eu estava, as pessoas não tinham condições de comprar. Ninguém tinha assim um interesse de tocar um comércio da forma que estava, né? Não que fosse ter que pagar a dívida minha, não. Mas as pessoas não tinham condição financeiramente de comprar. Quando deu certo, deu encontrar com o seu Eugênio Slembark, esse grande amigo meu. E daí comentei com ele, falei, pô, eu preciso vender lá, tal, coisa. E daí ele falou, eu tenho interesse. Eu, se der certo, eu compro de você lá. É só, o prédio que eu usava não era meu, até a parte minha era metade do prédio, mas aquela metade era de um concunhado meu. E eu peguei e falei, não, tudo bem, nós combinamos, nós vamos fazer um negócio sim. E assim nós ficamos combinados. Ele tinha um funcionário dele que se chama, tá lá ainda no Rosário, com certeza. Domingos, eu não sei o sobrenome dele, mas era um cara gente fina mesmo. É um cara que. Sabe daqueles caras que você. Eu só falo de gente boa, gente, porque eu tive só. Eu tive tantos amigos bons que deu, não dá pra me falar e querer enaltecer essas pessoas, porque fica até. Poxa, é chato até. Mas eu me sinto bem falando dessas pessoas, porque parece que toda a vida acontece coisas boas na vida dele, apesar de ter acontecido do meu sócio lá que me desviou muita coisa e me quebrou. E ele foi, e esse rapaz, o Domingos, ia tomar conta daí. Se desse certo o negócio, o Domingos ia ficar lá, porque era um funcionário de confiança dele, né? E é uma pessoa que deve estar no Rosário ainda, eu espero que esteja vivo, eu tenho certeza que está. Até faz muito tempo que eu não encontro com ele, precisava achar ele. E nós combinamos ali o trato. Daí fizemos o balanço. Vocês imaginam que o balanço eu tinha um estoque de 255, eu não sei o que era naquele tempo. E o fiado deu 500 e pouco. Você imagina para você ver. Né? Então, quando eu vendo aquilo, uma parte daquele estoque que eu tinha, e isso incluído com bujão de gás, né, com casco, né, de gás, casco de bebida, mas era muito mesmo. Pra você ter uma ideia, só bujão de gás eu tinha 100 cascos de bujão de gás, porque o movimento era grande mesmo, eu precisava de ter aquilo. E fez o balanço e tal, combinamos, ele me deu uma parte do dinheiro para pagar banco, pagar conta. E, e o fiado, daí eu fui tentar receber esse fiado. Mas esse fiado, ele virou praticamente nada, né? Perdi bastante. Eu não sei se eu perdi ou era para ser assim mesmo, porque Deus coloca a gente na vida das pessoas também para servir. Como nós estamos vendo muitos hoje aí, até sendo atacados,
que não vem ao caso agora. Então eu acho que eu fui um instrumento dessas pessoas também, como eu posso ter sido para outras pessoas também, eu acredito que sim. E isso passou porque eu tô vivo até agora e consegui levar minha vida, tá tudo bem. Vai bom. E daí foi tocando, ele tocando ali e eu sem nada para fazer. Já não estava mais funcionando o meu comércio de cereais, porque eu tinha vergonha de chegar a pedir prazo para as pessoas para comprar uma coisa, porque aquelas notícias correm. E daí eu tinha uma mulher que tinha um bar lá, um dia eu conto a história dessa mulher também. Era um casal, tinha os filhos, ela que tocava o comércio. Daí ela me via naquela situação e eu fumava só cigarro bom, eu não fumava cigarro ruim. Daí ela ofereceu para mim, chegou um dia e falou: Zé, eu te conheço. Você faz o seguinte: o que você precisar pegar aqui no meu bar, eu te vendo para você, você paga o dia que você quiser. Você não precisa pagar agora, o dia que você estiver bem. Mas faz um favor para mim, volta a comprar cereais de novo. Você tem nome nessa região, você isso, você aquilo. Eu falei: eu não consigo, eu não consigo. Eu tava com o meu ânimo estava lá embaixo, não tinha mais condição mesmo daquilo. E daí aconteceu que e eu sempre estava com o seu Eugênio, conversando com ele, sempre, com um bom amigo. Eu precisei de mais dinheiro, mas não tinha vencido o prazo dele me pagar. Daí eu falei: eu vou lá falar com ele. Fui lá falar com ele. Ele falou: Zé, vamos fazer um negócio? Eu vou pagar tudo você, o resto que estou te devendo. Fica bom pra você assim? Eu falei: não, tudo bem, se você fizer isso, eu queria só tanto, eu não queria tudo. Ele pegou e me pagou tudo. Arrume as tuas contas, teus negócios e tranquilo. Para mim não vai me fazer falta nenhuma. Rapaz, aquilo ficou gravado dentro de mim. Se eu gostava dele, eu fiquei gostando o dobro. Né? Porque eu via que ele mostrava vontade de ajudar a gente. E essa vontade não ficou só em mim, essa vontade dele, ele fazia para as outras pessoas também. Bom, passou muito tempo, eu saí dali, daquele lugar, infelizmente saí chorando daquele lugar, porque eu amava a Água Amarela. Né? Ali era meu lugar, ali é que eu queria envelhecer e ficar morrendo. Mas isso não foi me permitido e eu tomei outros rumos e rodeei muito caminho. E vim parar no Rio Novo. No Rio Novo. E na época que eu vou terminar para contar a história, eu mexia com vassoura, eu estava plantando vassoura bastante. Eu fabricava essa vassoura caipira de palha. Eu tinha muitos funcionários comigo que me ajudavam. Mas sempre apurado, sabe? Naquele apuro. E eu tinha que sair vender a vassoura, porque eu costumava levar muita vassoura para o estado de São Paulo, costumava vender muito para Santa Catarina, onde eu tomei muito prejuízo. Não foi com Catarina, não foi com Catarina, foi com gente aqui do Paraná mesmo, daqui de perto de Londrina. E daí, naqueles intervalos que eu estava fabricando, tipo, uma carga para levar para São Paulo, eu sentia que esse pessoal meu precisava de dinheiro, eu tinha que pagar, algum precisava de dinheiro por causa de uma saúde, por causa de alguma coisa. O que eu fazia? Eu pegava lá 15, 20 dúzias de vassoura e saía. Talvez às vezes ia no Rio Branco, que é perto lá, e ia muito no Rosário. E sempre eu deixava o seu Eugênio por último. Mas daí eu vou contar por quê. Aí eu fazia os comércios lá, vendia. Vamos dizer que sobrasse 8, 10 dúzias de vassoura. Deve ser agora é a hora de eu ir no Eugênio. Né? Talvez querendo ser muito esperto, porque parece que eu tinha aquela certeza que ele sempre estava disposto a. Como eu sabia que ele era bom, eu acho que eu aproveitava daquela bondade dele
E daí eu ia lá e conversava com ele, falei, Rogério, tenho tantas duas de vassoura aí, vamos negociar. Ela falou, rapaz, eu tenho muita vassoura aqui já, eu não vou querer essa vez. Daí eu falei, não, mas vamos combinar, eu faço um preço melhor e você me ajuda, você fica com essa vassoura. Gente, não foi uma vez que eu fiz isso. Foi muitas outras vezes. Eu não sei se foi duas ou três ou quatro, eu não sei quantas. Eu sei que toda a vida que eu fui no seu Eugênio, esse homem comprava a minha vassoura sem precisar. Porque ele vendia, claro, vassoura bastante. Mas ele tinha muita também, daí, mas ele comprava para ajudar eu. Eu acho que ele gostava muito de mim também e ele via aquela situação que eu tava e a necessidade. E ele sentia aquilo, sabe? Então ele me ajudava e comprava. Nossa, eu ficava feliz da vida porque eu tinha realizado aquele dia de trabalho e sabia que ia chegar na minha casa e ter o dinheiro para também pagar para as pessoas que trabalhavam para mim. Então essa história, muita gente pensa, pô, você fazia só para você. Não, esse cara fazia muita coisa para os outros. Muita coisa para os outros. E eu fico feliz porque eu vejo, hoje eu estou nas redes sociais também, estou vendo tanta coisa. Eu vejo muitas pessoas fazer o bem para os outros. Eu vejo muitas pessoas. Como também vejo pessoas que sempre querem atrapalhar, às vezes, sabe? Com crítica, com tanta coisa que a gente vê aí. Eu não quero ficar entrando nessa seara aí, mas pegando só uma beirinha dela, né? Porque eu gostaria, gente, do fundo do meu coração, que no mundo tivesse milhões, milhões e milhões de Eugênio. Eu acho que o mundo seria bem diferente. Mas muito diferente mesmo, sabe? Porque a coisa mais boa do mundo é quando você tem uma necessidade e você encontra um amigo que, que te ajuda, sabe? Que te ajuda. Você fica eternamente agradecido. Você nunca esquece. Mas aquela pessoa, eu tenho certeza que ele se foi, mas ele vai ficar na lembrança de uma população. A história dele é uma história de vida, é uma história para ser contada, replicada quantas vezes puder, né? E os filhos dele com certeza têm muito orgulho dele, a esposa dele, né? O povo de Rosário de Ivaí com certeza está todo mundo de luto, né? Eu tenho a absoluta certeza que é assim. E independente de política, não existe nenhum confronto político quanto a idoneidade, né? A hombridade, a capacidade, tudo quanto é coisa boa que aquele homem tinha. Ele era respeitado por todos os lados políticos e, e assim era a vida desse homem. Né? E eu tenho certeza que eu não vi, mas eu tenho certeza que esse homem ajudou muita gente. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza como Deus está no céu que aquele homem ajudou muita gente. Porque se ele ajudou eu, é porque o coração dele era muito grande mesmo, né? Ele nunca foi um comerciante assim, voraz em cima de um cliente dele. Não, não, nunca foi. Ele sempre foi muito amigo das pessoas, né? E ele também fornecia muita gente a prazo, vendia. Tenho certeza também que muita gente talvez até deixou de pagar ele, não sei, mas eu acredito que sim, porque todos nós, todos os comércios, bar, eu mesmo sofri muito, muito esse tipo de coisa aí, né? Da gente vender naquele jeitinho brasileiro, fiadinho, e daí você chegava e perdia. Mas isso é coisa que acontece, então. Foi uma pena o seu Eugênio morrer lá no Rosário do Ivaí. Mas tem a família dele, seus filhos, né? São médicos, formados. Não sei se é os dois, mas um eu tenho certeza que ele me contava que era para ser médico, né? Eu espero que
que a Casa Progresso continue aberta, porque ela é tradicional em reserva, quer dizer, no Rosário do Ivaí, né? É um lugar maravilhoso para a gente poder ir comprar as coisas, tem de tudo, muito bem as pessoas que atendem, né? E fica aqui então, ah, talvez essa pequena homenagem para esse grande amigo que existiu na minha vida, o seu Eugênio Ilzenbarski, de Rosário do Ivaí. Eu fico muito feliz mesmo de Deus ter permitido dessa pessoa ser amigo meu, né? Amigo. Por isso que eu aprendi que ser amigo é ser amigo. Não importa a situação que a pessoa se encontra, não. Amigo, para mim, é amigo. Seja na doença, na tristeza, na alegria e na pobreza, e na riqueza, e na fraqueza, que muitos de nós às vezes nos encontramos, por algum motivo, que a gente não sabe. Fica aqui meu abraço então para toda a família, meus pêsames, né? Eu tenho certeza que meu vídeo poderá chegar a algumas pessoas do Rosário do Ivaí, mas fica aqui minha homenagem registrada e vai ser guardada porque os meus vídeos que eu faço hoje já são tem uns 300 vídeos. Isso aí vai ficar para os meus filhos, para eles terem lembrança de mim. E eles vão saber o grande amigo, um dos grandes amigos que eu tenho, porque eu tenho dezenas, talvez centenas de grandes amigos, né? Que esse Eugênio foi para mim, né? Que Deus abençoe ele e que tenha ele junto dele lá. Tá certo, gente? Forte abraço, beijo no coração.